Keila Macedo. Boa noite, Keila. Você está sendo a nossa primeira pessoa a entrar na nossa live hoje. Nair Salena, boa noite. Luciana, querida, boa noite. Laila Zita, boa noite. Nair Salena, boa noite, boa noite. Como estão vocês? Tudo bem? Graça Lima, essa pessoa incrível, minha tia. Um abraço para você, tia. Bom, hoje nós estaremos discutindo um pouquinho sobre cérebro, o funcionamento cerebral e comportamento humano. É um bate-papo de alto nível, tá? É somente para adultos. Estou esperando a nossa convidada. Minha convidada já chegou? Quando você chegar, já acene, tá bom? A minha convidada já está por aqui. Onde está minha convidada? Onde está minha convidada? Estou esperando. Valbênia, um abraço para você, Valbênia. Fernanda, Luciana Betrum, boa noite. Cadê minha convidada? Elisângela, querida, um abraço para você, uma ótima noite também. Vamos estar falando, deixa eu ver se a minha convidada já está por aqui. Nossa, onde está minha convidada? Minha convidada, se você chegou, fala assim: olá, Daniel, que eu não estou te encontrando por aqui. Onde está minha convidada? Convidada, onde está você? Como vão, gente? Tudo bem com vocês? Uma ótima noite. Nós iremos falar um pouquinho sobre funcionamento cerebral, genética, epigenética e comportamento humano. Como eu disse, o bate-papo é para gente adulta, tá? É bate-papo de alto nível. São coisas que você não ouve a qualquer momento e em qualquer lugar. O foco é científico. Um bate-papo muito interessante para nós podermos nos compreender e compreendermos também a outras pessoas. Por favor, gente, clica no coraçãozinho para poder o algoritmo do Instagram avisar para outras pessoas que nós já estamos online. Já estamos online. Valbênia, CM entrou. CM, eu me lembro de você, CM. Eu me lembro que uma vez você escreveu algumas coisas aqui no Instagram bem comprometedora. Roana Relói, onde está minha convidada, gente? Minha convidada, será que esqueceu? Érica, boa noite, Érica. Por favor, gente, apertem nesse coraçãozinho para poder o Instagram avisar que nós estamos online. Me ajude, por favor. Estava com saudades das lives. Laila Zita, também com saudade de ver você por aqui. É uma imensa satisfação. Vamos discutir aqui. E Laila futuramente será uma médica, não é, Laila? Está fazendo planos para ir para o México. É o México? Argentina? México, não é que você me falou? Que está com planos de viajar, fazer sua faculdade de medicina. Então, quando você for voltar, vamos fazer um grande bate-papo. Aí você como médica, vai ser muito legal, muito interessante. Eu também estava, Argentina. Luciana, você estava o quê? Pensando de ir para onde? Cadê minha convidada, gente? Luciana queria ir para a Argentina também, estudar medicina. Queria fazer o quê, Luciana? Silmara, querida, muito bem-vinda, Silmara. Que satisfação imensa tê-la por aqui. Shelmon, Capelão Emiliano, um abraço. Cadê minha convidada, gente? Minha convidada, por favor, levanta a mãozinha assim. Ei, eu estou aqui. Saudades das lives. Ah, sim, saudades das lives. É que eu estou estudando muito, estou fazendo um novo curso de neurociências, estudando sobre mindset,
ou mindfulness. Então, os assuntos são bem complexos e o número de atendimento também tem dobrado, tem multiplicado. Estou fazendo preparando, na verdade, um e-book, transformando esse livro em e-book com videoaulas, porque uma coisa é você ler o que o autor escreveu e a outra coisa é você assistir o autor explicando sobre o que ele escreveu. Então você terá a oportunidade de não somente ler as minhas ideias, como de assistir eu explicando as minhas ideias a partir dos estudos científicos. Entenderam? Daiane, meu Dr. Top, oh, maravilha, seja muito bem-vindo. Elton Raton, um abraço, Elton, como vai você? Gente, minha convidada, gente, se ela não aparecer, eu vou desenvolver um assunto com vocês. Bom, eu vou esperar mais um pouquinho. Onde está minha convidada? Minha convidada, dá um grito. Convidada! Onde está a minha convidada? A minha convidada, onde está você, convidada? Ela havia conversado comigo através do direct. Eu estou esperando, talvez ela tenha se atrasado. Mas, bom, vocês podem escolher o seguinte. Se a minha convidada não aparecer, eu posso falar sozinho, não tem nenhum problema, eu estudo para isso. Eu posso falar sozinho sobre o funcionamento do cérebro e como ele influencia o comportamento humano. Algumas disfunções cerebrais, algumas disfunções neurológicas que influenciam o comportamento humano, causando uma alteração de forma indesejável dentro da sociedade. E muitas vezes não compreendemos por que as pessoas fazem o que elas fazem. Eu poderia então desenvolver o tema sozinho, não tem nenhum problema. Como também eu posso falar a respeito dos principais elementos que envolvem o comportamento humano. Eu poderia falar sobre percepção, atenção, cognição, emoção e motivação. E como o conjunto dessas coisas nos torna o que nós somos. Também eu poderia incluir aqui a questão da memória, que é exatamente o hipocampo, uma pequena área no nosso cérebro, onde é também armazenadas nossas memórias. Boa noite, Maria Helena, como vai você? E também eu posso convidar alguém daí, do outro lado, para eu fazer uma análise aqui na hora. Na hora, não tem duas conversas. Quem é que topa? O que é que vocês acham? Acham melhor eu falar sobre o funcionamento do cérebro? Deixa eu cumprimentar aqui todos vocês. Eu preciso de valorizar, não é? Valorizar a participação de vocês. Vocês poderiam estar nesse momento assistindo um filme, uma novela, comendo pipoca, mas vocês escolheram estar aqui nessa noite e eu preciso valorizar a presença de vocês, porque para mim é muito importante. Sem audiência eu vou falar para quem? Apesar de que eu posso fazer uma live, eu salvo e outras pessoas assistem depois. Mas Geisilane, boa noite. Gente, vamos lá. Luciene chegou, glória! Oh, Luciene! Eu já estava quase iniciando essa live sem você, Luciene. Glória! Luciene chegou, a minha convidada chegou. Vou chamar a minha convidada. Atenção, que vai ser agora. Eu vou convidar a Luciene para o nosso bate-papo dessa noite. Luciene, eu já estava ficando preocupado. Eu disse, será que a minha convidada ela foi abduzida por extraterrestres? Será que minha convidada foi raptada pela NASA para ser estudada? Onde está a minha convidada? Daiane, esse livro, ele já esgotou essa edição. Então, eu estou preparando essa edição em e-book. Logo fica pronto, tá ok? Eu acho que mais 3 semanas ele estará disponível em e-book e em videoaula.
vai ser incrível. E aqui eu falo sobre relacionamento de um modo científico. Aqui eu tenho quase 250 referências científicas bibliográficas. Para quem gosta de conteúdo com embasamento científico, tá aqui. Vou chamar minha convidada. Vou chamar você agora. Onde está minha convidada? Eu vou chamar minha convidada. Minha convidada está aqui. E já chamei. Letícia, querida, um abraço no coração, Letícia. Um abraço. Eu não sei como é que se abraça um coração, mas isso é uma linguagem metafórica. Então, sinta-se carinhosamente abraçada. Todas vocês que estão aqui presentes, sintam-se. Maria, olha, existem algumas pessoas aqui que eu estou devendo um livro, mas o problema é o correio. Se a vocês que eu prometi o livro, né, que eu fiz uma promessa, está aqui guardado, tá? Está bem aqui, ó, bem na minha frente, 10 livros, que é de vocês que eu prometi. Então, por favor, a vocês que eu prometi o livro, me cobrem, que vamos encontrar um meio de vocês virem buscar, porque para eu mandar, o custo fica um pouco mais caro, né? Como eu já estou presenteando, então, dê um jeito de falar comigo em off, que vamos dar um jeito desse material chegar a você também. Bom, eu vou convidar de novo Eli Graff. Um abraço, Eli. Vânia, fale comigo, Vânia. Eu vou chamar de novo a minha convidada, tá? Parece que ela está com um problemazinho. Vamos ver de novo aqui onde está. Pronto, já enviei. Vamos mais uma vez esperar que ela nos responda. Vamos falar sobre estrutura cerebral, funcionamento cerebral e como é que essas questões neurológicas alteram a nossa mente. Aqui está se arrumando. Onde está? Aqui, boa noite. Luciene. Boa noite, Luciene. Boa noite. Eu estava também preocupada. Eu disse, meu Deus, eu não estou conseguindo conexão. Mandei um inbox e nada. Estava ficando também, meu Deus, o que está acontecendo? Mas estamos aqui. Que bom que você chegou. Deixa eu cumprimentar mais algumas pessoas. Draane Oficial, muito bem-vinda. Aline da Silva. Xlane, querida, um abraço para você. Que bom te encontrar aqui. Seja muito bem-vinda, tá bom? Bom, você consegue... Só um momentinho. Lu, posso te chamar de Lu? É assim que me chamam. Ah, tá ótimo, Lu. Lu, seja muito bem-vindo a esse canal. É uma satisfação imensa tê-la conosco nessa noite. E eu sei que você é especialista em... Educação especial. Em educação especial. Sim, com você a palavra. Boa noite a todos que estão aqui nos assistindo. Obrigada também pelo convite. Fiquei muito feliz por estar fazendo essa ao vivo, né, com você. Fiquei muito feliz, muito grata. E como se trata da questão da psicanálise, né, eu também sou da área de educação especial. Eu tenho um filho que é autista e também trabalho com os surdos. Eu sou intérprete de Libras. Muito interessante. Assim, algo muito importante é saber do profissional que você é e o que pode estar somando com a comunidade porque a gente diz muito crianças, né? Aí as mães dizem assim, não só tem criança autista, tem adultos autistas. As crianças autistas crescem. Então, com pessoas autistas. E aí, esse momento vai ser muito importante para a gente trocar conhecimentos, para a gente estar interagindo e entender melhor o que se passa, porque a gente sabe que a questão do autismo também tem um comprometimento neural. Ok. Bom, então seja muito bem-vinda, você já se apresentou. Você mora em Pernambuco, Lu? Sim, eu sou de Caruaru, Pernambuco. Ah, você é minha vizinha. Então quer dizer, se eu chegar aqui na sacada do meu apartamento, der um grito, você me ouve do outro lado. Com certeza. Se eu gritar daqui, Luciene, você me ouve. Você está aqui pertinho de mim, então. Você é de onde?
Eu sou natural de Salvador, mas passei um bom tempo em São Paulo. Depois voltei para a Bahia e hoje estou em Pernambuco, Caruaru. Sou seu vizinho. Coisa boa. Tá vendo? Nós estamos mais próximos do que o que nós imaginávamos. Verdade. Bom, seja muito bem-vinda, Lu. Vamos então Obrigada. começar. A primeira questão que muitas vezes nos ocorre é a respeito por que algumas pessoas ou algumas crianças elas nascem com portadoras de determinadas deficiências, como um síndrome de Down, como um transtorno do espectro autista, com o transtorno de déficit de atenção, com hiperatividade, com epilepsia, etc, etc, etc. A primeira questão é que, primeiramente, nós não temos escolhas, nós não escolhemos qual o gene que vai nos gerar. Nós não temos a opção de escolhermos quais são os pais que nós queremos ter. Nós não escolhemos quem são as pessoas que irão nos educar, qual o grau de conhecimento, a vida financeira, a instrução acadêmica. Infelizmente, nós não temos essas escolhas. Mas depois que nós crescemos, algumas pessoas podem fazer algumas escolhas em relação a como ou o modo como elas irão lidar no meio em que elas foram geradas. Então, nós passamos a ter escolhas. Mas, no entanto, algumas pessoas não terão essas escolhas. E é exatamente a área em que você atua. E eu gostaria de saber com você como é que é a sua gestão, a sua liderança, o meio profissional, como você entende o espectro autista. O espectro autista, ele é uma questão comportamental. Eu estou falando como mãe de uma criança autista que tem 6 anos de idade. Eu tenho 3 filhos, né? Um de 22 anos, um de 18 e Daniel, que o nome dele é Daniel, Meu xará. com 6 anos. Então, assim, o conhecimento que se tem sobre o autismo, ele é comportamental. Não existem exames específicos, laboratoriais, para detectar o autismo na criança. Então, é muito do comportamento. Até hoje, o que a gente tem, o que se estudou, o que se sabe, é uma questão genética, né? Todos os estudos que a comunidade, que todos pais que têm filhos com autismo, eles procuram investigar, saber qual foi a origem, o que aconteceu, porque hoje em dia, tantas crianças com autismo, o número cresceu? Não, o diagnóstico está sendo feito há pouco tempo. Então, é mais a questão genética, até agora é o que se tem. Alguns exames que são feitos é apenas para destacar, para descartar a questão se a criança tem surdez, porque às vezes a gente sabe que o autista ele tem dificuldade de atender pelo nome, na fala, comprometimento, tem autista verbal, não verbal, e tem grau de autismo, né? Nível leve, moderado e severo. Então é comportamental, que também atinge a questão neural da criança. Ok. E aí faz um BERA. A primeira questão, então, Lu, já que se trata de uma questão genética, nenhum pai deve se sentir culpado por um filho nascer autista. Porque também o nascimento ou o surgimento de um filho autista não é uma escolha do pai. É algo que acontece como um fenômeno, como algo que independe do nosso controle. Infelizmente. Exatamente. E a partir daqui, então, cabe cada pai procurar compreender a melhor forma de lidar com seu filho autista para que ele possa desenvolver algum nível de autonomia e, de modo também, protegê-lo de outras pessoas que não terão essa compreensão a respeito do comportamento dele. Mas para que o nosso público possa compreender melhor, quais são as principais características comportamentais de um autista? As principais são
atraso na fala, a criança não consegue responder pelo nome quando ela é chamada, por exemplo, Daniel, Daniel, é como se ela não estivesse ouvindo, parece que ela não está ouvindo. E também a questão de atraso na fala, no andar também, anda muito na ponta do pé, tem dificuldade em olhar para você. Então, são esses comportamentos principais que faz com que uma mãe, um pai ou familiar procure uma ajuda dos terapeutas, para que ele tenha como você falou, para que ele possa evoluir, para que ele possa ter uma independência cada vez mais. Então, quanto antes descoberto, é importante. E a fala, o atraso da fala é primordial. Porque muitas mães dizem, outras pessoas, não, mas teu irmão, teu primo, teu pai teve esse atraso na fala, mas não é normal. Então, se investiga quando a criança não consegue ser atendida pelo nome, quando ela não consegue falar no tempo que se diz, no tempo, tem um prazo, um limite, né? Não é obrigatoriamente ser naquele mesmo, tipo, uma criança com 6 meses, 7 meses, já começa a balbuciar algumas coisinhas, ela tem 1 ano, não fala nada, então isso não é normal. Então, vamos pontuar o que você falou para trazer clareza, para podermos aprender, tá? Nós sabemos que professor não é aquele que ensina o tempo inteiro, mas aquele que também aprende. E eu estou aqui para aprender também. Então, você falou que nós já sabemos, todos nós, né, já estamos sabendo que o transtorno do espectro autista ou autismo infantil é uma questão genética e ela se caracteriza, é uma questão genética, não é culpa de ninguém, não é culpa dos pais, não é culpa da criança, é um fenômeno que ainda os cientistas estão procurando compreender para poder encontrar uma solução, até mesmo identificar quem vai ser autista ou não, ainda no processo de gestação fetal. Isso vai ser incrível. E eu acredito que os cientistas chegarão a esse ponto, porque a ciência tem evoluído de uma forma incrível. Você falou também que existem 3 características comportamentais do autista: atraso na fala, dificuldade para atender pelo próprio nome e olhar vago. Olhar vago e também, geralmente, ele anda nas pontas dos pés. Isso. Ok? Uma pergunta. O autista, ele tende a ser agressivo ou depende? Também tem outro detalhe. Você também falou que o autismo, ele pode se apresentar em vários níveis. Nível 1, nível 2 e nível 3. Agora a pergunta é, o autista... Olha, gente, esse assunto aqui é muito importante porque o número de crianças autistas tem crescido no Brasil e no mundo inteiro. Talvez você, nesse momento, não seja mãe, não seja pai, mas você pode vir a ser. Então, é muito importante você ter essa compreensão, até mesmo como uma forma de enriquecimento intelectual, para você ter coisas interessantes para conversar com outras pessoas. E não somente falar de novela, de música, de festa e de cachaça. Então, esse aqui é um assunto de alto nível, é um assunto de aspecto científico, embasado cientificamente. Então, vale a pena vocês valorizarem esse momento, tá bom? Nós temos aqui a Elisângela. Eu já estive conversando com a Elisângela. Ela, inclusive, nos apresentou uma especialista também nessa mesma área, lá de... Não foi de Belo Jardim, foi me esqueci da cidade, que inclusive tem um centro. Quem está aqui é a Elisângela. Ela está falando que eu sou mãe de um autista. A pergunta é, o autista, ele tende a ser agressivo? Olha, depende muito, porque assim, cada autista ele é único. Ele não é especificamente da mesma forma, todos os autistas serão exatamente iguais. Por exemplo, tem autista que é assim, essa agressividade é exatamente a dificuldade da comunicação. Isso acontece na dificuldade de querer se comunicar,
de querer dizer o que sente, o que pensa e não conseguir. Então, isso faz com que alguns se tornem um pouco agressivos. Por exemplo, meu filho mesmo, ele, quando eu descobri o autismo do Daniel, ele tinha 1 ano e 6 meses, 2 anos eu comecei a ter a certeza. Então, assim, tem o leve, o moderado e o severo, né? O severo compromete muito a questão neural dele. Então, mas todos esses níveis tem como essa criança ter. Porque dizem muito, o mundo do autista é o mundinho dele, mas ele não consegue interagir conosco. Então, é exatamente para isso que servem as intervenções dos profissionais da área. Então, existe sim alguns autistas que são agitados, que tem, não só quando se fecha uma questão do diagnóstico de autismo, a gente tem que só focar autismo, porque o autismo pode vir junto com o TDAH, tem autismo que pode vir com o TOD, que é o transtorno opositor desafiador ou desafiante. Existe o que tem também dislexia. Então, é um conjunto. Então, dentro disso, quando ele não tem a sua demanda atendida, é como se a gente estivesse num lugar estranho, querendo se comunicar e não consegue. E pode gerar, sim, uma agressividade por ele não estar sendo compreendido e ele quer demonstrar de alguma forma para chamar a atenção o que ele está sentindo. Eu quero fazer uma observação do que você falou, porque a agressividade demonstrada por um autista não é uma agressividade que envolve maldade. É uma agressividade de angústia. Isso. Porque alguns adultos têm a mania de achar que pelo fato da criança estar tendo um comportamento agressivo, quer dizer que seja uma criança ruim, de forma alguma. Então, precisamos de entender, por exemplo, não é pelo fato de uma criança pegar um brinquedo e desmontar o brinquedo, não quer dizer que seja uma criança malvada, uma criança ruim. Quer dizer que é uma criança curiosa, que ela quer saber como é que o brinquedo é feito. Então, quando eu era criança, eu era muito curioso. Pegava relógio de parede, desmanchava para poder procurar saber o que era que tinha dentro do relógio. Eu queria saber o que era que tinha dentro da televisão. Sorte que meu pai não deixou eu desmanchar a televisão, porque eu ia desmanchar. Então, é muito importante nós compreendermos o que é uma agressividade que envolve maldade e o que é uma agressividade de angústia. E os autistas, pela dificuldade da comunicação, pela dificuldade de poder se expressar, de poder se comunicar, ele pode ter comportamentos agressivos que envolvem a angústia, a demonstração de angústia que eles estão sentindo. Então, uma pessoa que lida com uma criança autista precisa de ter muita paciência, muito tato, muito amor e muito entendimento para poder ajudar aquela criança. E eu sei de uma coisa muito interessante. Eu tive conversando com uma espécie... Por isso que é muito bom conversarmos com pessoas de várias áreas, porque vamos adquirindo conhecimento. Exatamente. E eu soube, Lu, que uma especialista... Eu estive conversando com essa pessoa, ela já atua com autistas há mais de 20 anos. Ela me disse que quando ela recebe um autista, a primeira coisa que ela aconselha é tirar ou diminuir a ingestão do trigo, do glúten. Eu não sei se você teria alguma coisa para nos falar. Qual é a relação do glúten, do pão, do trigo, do macarrão, que o nosso pão de cada dia, que nós temos como um alimento, né, que é comum em quase todas as mesas, como é que o pão se relaciona com a evolução do autismo? Olha, diante de... Já levei meu filho também para nutricionistas e a gente sabe que o glúten e também a lactose, elas não são benéficas, né? Elas têm essa questão. Então, na questão do autismo, eles afetam a questão inflamatória do intestino, que também afeta a questão neural da criança. Então, quando essa criança
ela ingere muitas coisas à base do glúten, ela vai ter o seu comportamento também acelerado. Então, vai se tornar, às vezes, até um pouco mais agressiva, agitada. Então, teve muitos relatos de mães que nem sabia que tinha também, já fazendo paralelidade do glúten e a lactose, que tinha intolerância e só veio descobrir quando precisou retirar dela por causa do filho que é autista. Então, o glúten, ele realmente ele interfere também nessa questão, porque eles têm uma sensibilidade intestinais que causam inflamações e que também atinge a questão neural deles. Então, Ok. é essa questão do glúten. É muito interessante nós sabermos que alguns estudos apontam, Lu, que o glúten, o trigo atual, ele não somente pode causar evoluções neurológicas no autismo, como também pode alterar o comportamento adulto, mesmo que esse comportamento adulto não seja de um autista. Eu mesmo, dificilmente eu como pão. Dificilmente eu como pão, dificilmente eu como bolo. Não quer dizer que eu não coma. Quer dizer que eu evito. Eu não sou radical. O meu café da manhã não é pão. Aqui onde eu moro, eu não compro pão. E isso já faz muito tempo. E eu sei da seguinte informação, que a planta do trigo, anteriormente, ela não causava nenhum problema. Mas a Isso. questão é que houve uma infestação de bactérias e fungos que atacaram a planta do trigo. E os biólogos, na época, precisaram de criar uma substância química, um pesticida de alto Isso. impacto biológico, que terminou causando alteração genética na planta do trigo. E o trigo que nós estamos ingerindo hoje, mesmo que seja o trigo, a farinha de trigo integral, mesmo que seja porque o trigo é o mesmo, ela então aumentou uma produção de um aminoácido que altera a alteração de uma proteína no cerebelo, que predispõe o adulto a doenças degenerativas neurológicas, como mal de Alzheimer e outras doenças mais. Então, hoje, gente, vocês que estão aí do outro lado, isso aqui é muito sério. Isso aqui é um assunto de utilidade pública. Se vocês quiserem ter saúde, se vocês prezam pela sua inteligência, se vocês querem ter uma velhice saudável, evitem comer pão. Aí você me pergunta, o que é que eu vou comer? Batata doce, cuscuz, tem tantas outras coisas que são extremamente saudáveis. Eu aqui na minha casa, eu como geralmente banana amassada com aveia, com mel, com gergelim, com farinha de castanha, de caju e etc. Esse é meu café da manhã. Às vezes eu como batata doce com ovo, às vezes cuscuz com leite de coco, e para mim está ótimo. Muito bem. Lactose realmente não faz bem para ser humano nenhum. O glúten e a lactose é horrível, porque se a gente pudesse realmente retirar das nossas vidas, só benefícios, só são benefícios. Sei que não é fácil, sei que existem pessoas que não conseguem, né? E também sei que, mas se puder diminuir, o quanto que puder diminuir já é uma ajuda, porque eu vi relatos de mães que quando retiraram, a vida delas se tornou bem diferente, inclusive das crianças autistas. A questão de saúde mesmo. Então, gente, fica aí a dica, tá? Se mais na frente, no futuro, vocês estiverem conversando com uma pessoa que tem um filho autista, fale para elas que muitas pesquisas têm evidenciado que a retirada da ingestão do trigo para criança com autismo minimiza os impactos do espectro. Tá ok? Tá aí uma dica para vocês terem o que conversar com as pessoas. Vamos continuar o nosso assunto.
como é que, o que é que se pode fazer para poder contribuir com o desenvolvimento cognitivo, afetivo e emocional de uma criança com espectro autista? Olha, assim que a família perceber um dos sintomas que eu mencionei aqui, procurar de imediato os profissionais. Os profissionais básicos são o o neuropsiquiatra, psicólogo, fono e terapeuta ocupacional. Porque esses profissionais irão trabalhar em conjunto para que essa criança possa ter uma evolução na questão do autismo. Por exemplo, quando Daniel, eu comecei a perceber algumas coisas que eu chamava pelo nome, ele não atendia. Daniel, eu falava com ele e ele nunca atendia. Se chegasse pessoas aqui em casa da família, ele se escondia atrás do sofá, ele chorava. Então, hoje em dia, Daniel, sempre eu estou colocando alguma coisa lá no YouTube também, e no grupo Mães Guerreiras, que eu sou a idealizadora do grupo, exatamente para incentivar, porque o quanto antes as mães procurarem um profissional para fazer essa investigação e começar as terapias, ele vai ser uma criança cada vez mais independente, vai evoluir, e muito bem. Hoje Daniel lê, hoje Daniel, que tinha dificuldades sensoriais de ir a um shopping, de barulho, hoje em dia ele venceu essas etapas. Por quê? Não só nas terapias, porque a terapia, eu sei que é muito difícil você conseguir esses profissionais, porque a maioria deles só particular. Eu levava Daniel pela Unimed, que ele tem Unimed Recife, e os profissionais, porque não basta ser apenas um psicólogo, um fono, se ele não entender de TEA, se ele não entender de autismo, ele não vai saber os métodos que se usa, que é o ABA, tem o TID, tem vários métodos que se deve usar com a criança para que ela possa evoluir e chegar a se comunicar, interagir. Então, é de importância fundamental. Infelizmente, na família, são as primeiras pessoas que têm essa dificuldade de aceitar, de procurar ajuda profissional. E não é fácil. Esses profissionais não são fáceis. Tem pessoas que têm condições, que podem pagar e estar numa fila. Então, quanto antes eles tivessem terapia, eu entrava a cada 15 dias na consulta do meu filho para ver como elas faziam com ele lá, para que eu continuasse em casa. Porque não adianta levar ele para uma terapia, ele fica lá, só era meia hora cada profissional, e chegar em casa não sabia o que fazer com meu filho. Então eu tinha que continuar, dar sequência para que ele evoluísse o quanto antes. Então, você está falando para mim que é um tratamento multi-interdisciplinar, que envolve vários profissionais de áreas diferentes e que também é uma parceria com a própria família, com os próprios pais. Isso quer dizer que, além da criança com espectro autista precisar de ter o apoio específico de profissionais, o pai e a mãe também precisam de compreender como é que esses profissionais têm trabalhado com os seus filhos para que ele também possa fazer a mesma coisa em casa. Então, ele poder dar continuidade a esse processo. Muito bom, Lulu. Eu estou aqui com a Monique. Ela disse, Daniel é um menino maravilhoso. Quem é a Monique? Monique é uma mãe de uma criança linda, duas, né? A filhinha dela tem autismo e evoluiu muito bem também. A gente sempre se encontrava nos consultórios e a gente sempre trocava, né, ideias. Ela também é uma mãe muito dedicada, junto com seu esposo, que sempre vai às terapias. Então, assim, um abraço, Monique, que saudade. E ela também é muito dedicada, junto com o esposo, que sempre levava a filhinha dela para as terapias e evoluiu muito bem também a filhinha dela. Ótimo, muito bom. Gente, olha só, eu quero aproveitar esse momento e pedir para vocês um favor muito simples, mas que é muito importante para mim e muito importante para a Lu. Eu quero solicitar que cada um de vocês clique na minha foto, bem aqui em cima. É coisa de 2 a 3 segundos, não vão perder nada. Cliquem aqui e sigam a Luciene e me sigam também, tá? É muito importante para nós profissionais termos vocês nos seguindo, porque quanto mais pessoas nos seguem,
nos dão autoridade nas redes sociais, para que outras pessoas também possam valorizar o nosso trabalho, essas informações, esses conteúdos que gratuitamente nós transmitimos para vocês. Para podermos falar o que nós estamos falando, nós estudamos muito, lemos bastante, para podermos falar com prioridade ou com propriedade. E aqui você já encontra todo o conteúdo bem mastigadinho, somente para você colocar na boca e deglutir, se alimentar e fazer uso desse material, tá bom? Então, por favor, clique na minha foto, sigam Luciana e me sigam também. Bom, deixa eu ver mais algumas coisinhas aqui, Lu, só um momento. O meu até agora eu nunca consegui a interação dele. A interação dele, quem falou foi Elisângela. Elisângela, tá baixo o teu áudio. Tá baixo o meu áudio? Você me ouve, Lu? Eu estou ouvindo bem. Gente, vocês me ouvem bem? Ou é apenas a Pri que não está me ouvindo direito? Todos vocês me ouvem bem? D'Angela, boa noite, D'Angela. Já cliquei. Ok, capelão, muito bem. Aqui está normal o áudio. Ok, Monique, muito obrigado, então. Lu, você queria fazer alguma pergunta, algo desse tipo? Eu vou responder para essa mãe que disse que ainda não consegue essa interação com o filho dela. Eu sigo alguns canais também que me ajudou bastante no começo, que é o de Maíra Gaiato, Dr. Clay Brits. Então, um exercício bem prático, bem simples para uma criança ter essa interação. Você pega na mãozinha dela e pega na sua mão e vai chamando o nome dela. No meu caso era Daniel. Daniel, é um treinamento. Aí, com o passar do tempo, toda vez que ajuda ele a ativar a questão neural dele, para quando ele escutar Daniel, porque eu pego a mãozinha dele, ele automaticamente vai olhar para onde a mãozinha dele está indo, que é em direção dos meus olhos. Então, vai ajudando ele nessa interação. E também, claro, é o que eu digo, não adianta só levar lá nos terapeutas e chegar em casa e não dar o suporte. Por exemplo, Daniel no começo, quando ele começou a falar, ele já sabia de alguma coisa que ele sabia, por exemplo, pedir água. Se ele apontasse, eu não dava água, porque ele já sabia. Então eu dizia, mamãe não está te entendendo, você quer o quê? Fala. Ele dizia, água, mamãe. Eu disse, parabéns, você sabe falar. Então esse suporte que a gente pode dar aos nossos filhos faz com que ele avance muito. Então, sempre trazer crianças também, trazer pessoas para perto dele, levar ele para a pracinha, ajudar nessa interação. E eu gostaria de perguntar agora a você, Daniel. Lu, só mais uma questão. O capelão Emiliano, ele é do Rio Grande do Norte, ele falou, os meus têm dificuldade para dormir. É normal? Sim. A maioria das queixas das crianças, dos pais que têm filho com autismo, é essa dificuldade para dormir, porque eles são hiperativos. A maioria são e tem essa dificuldade para dormir. Então, existe um medicamento que o neuro passa, e eu acho que não vou falar na live, porque isso é uma questão que pode ser que alguém escute e queira comprar e se automedicar. Daniel, passaram medicação para ele, eu optei em não dar, porque eu preferi extravasar essa energia dele. Coloquei ele para estudar de manhã, porque ele acordando cedo, brincando, chegando em casa também brincando, ele ia ter um sono dele mais tranquilo. Essa energia era bem explorada, eu recomendo natação, se não tiver, bater bola em casa com ele, seja com a mãe, com o pai, com alguém, porque eles têm sim essa dificuldade no sono. Eu optei por não... Então, Lu, seria recomendado evitar a cafeína, não é? Cafeína, refrigerante, excesso de açúcar, que tudo isso também vai incentivar essa hiperatividade. Então, exatamente. Além de evitar o glúten, o pão ou a lactose, também é bom evitar o café, refrigerantes e doces, porque isso também acelera esse processo. É verdade. Então, a assim, Elisângela falou o seguinte, a interação que ela fala é interação com outras crianças.
Ah, sim. Pronto, Daniel tinha essa dificuldade de interação também com outras crianças, que é exatamente levado para sempre estar conversando com um psicólogo, com um terapeuta ocupacional. E o que faziam com o Daniel? Aí pegavam uma criança com a mesma idade dele, que estava um pouquinho mais avançado, que conversava mais, que interagia mais, e colocava na mesma sessão. Então, as mães, a psicóloga, a TO, a fono, ela sempre nos pedia essa permissão, que é exatamente para tratar essa interação. Então, conversar com a equipe que ela leva o filho dela para fazer essa terapia de juntar duas crianças numa sessão, porque ali elas vão estar interagindo e vai ajudar. Elas começam a ficar meio se esquivando, mas depois, com o passar do tempo, de algumas sessões, elas vão começar a querer interagir. Então, tem que ser incentivada essa interação. Ok, muito bom. Lu, qual seria a sua pergunta? A minha pergunta para você seria assim: você é psicanalista. Então, como você, como psicanalista, poderia ajudar crianças com autismo? Ou até Olha, mesmo adolescentes e adultos, porque existem adultos autistas. essa é uma pergunta muito interessante que você fez. Eu já até mudei a minha tonalidade de voz, porque a coisa já é mais séria. Existem psicanalistas e psicanalistas. Existem psicólogos e psicólogos, psiquiatras e psiquiatras, professores e professores. Eu não recomendaria um psicanalista ortodoxo, apenas com a formação ou com um conhecimento restrito em psicanálise para lidar com autistas. Eu não recomendaria. Eu recomendaria o psicopedagogo. Eu também sou psicopedagogo, eu sou especialista em psicopedagogia clínica, porque a criança com autismo, ela vai ter uma grande dificuldade da reflexão pessoal. Então, do processo do autoconhecimento. E o que eu recomendaria, primeiramente, o psicanalista para os pais. Tudo bem, os pais vão precisar, porque às vezes a ignorância dos pais pode fazer com que eles percam a paciência e a compreensão com seu filho. E se os pais estão dentro de casa brigando, se atritando, se violentando com palavras, esse ambiente estressante vai aumentar os níveis de cortisol nessa criança, que aquilo que poderia ser um avanço cognitivo, emocional e afetivo e social para o autista pode ter uma regressão muito grande. Então, uma criança autista, não é somente uma criança autista, é qualquer tipo de criança, existem muitos estudos sobre essa questão, se no meio em que eles estão inseridos, os pais brigam, a mãe grita muito, a mãe fala alto, a mãe naturalmente já é agitada. E se a mãe tem níveis altos de ansiedade, se a mãe tem altos níveis de depressão, se ela é uma pessoa que tem baixa tolerância à frustração, se é uma pessoa que se irrita com facilidade, essa criança vai ter grande dificuldade. Ela vai sofrer não somente pela questão genética, mas também agora vai sofrer um atraso cognitivo e consequências emocionais. Então, o que era que eu recomendaria? Para o pai, psicanálise ou uma psicoterapia. Não é só um psicanalista, tá? Porque, como eu te falei, tem psicanalistas que não são bons, assim como tem médicos que não são bons. E você tem que peneirar para ver o que é que vai encontrar de bom nesse mundo. Porque não basta apenas você ter um curso. Existem outras coisas que fazem que se tornam um grande diferencial na vida de um profissional. Então, a primeira questão é, para os pais, psicoterapia. Pode ser com psicanalista, pode ser com um psicólogo com formação em terapia cognitiva, pode ser a fenomenologia,
porque não existe aquilo que é melhor. Claro que os estudos apontam que o que tem trazido muito resultado hoje em dia é a terapia cognitiva comportamental, da qual que eu também estudei, eu fiz um curso nessa área, e agora o Mindfulness, que são exercícios de atenção plena. Mas para você trabalhar atenção plena com uma criança com TDAH ou com autismo, você vai ter que ser muito criativa. Então, esse profissional vai ter que ter uma capacidade criativa para poder adaptar essas técnicas à realidade do seu paciente, do seu cliente. Eu recomendaria para o autista a psicomotricidade. Para Isso. mim, a psicomotricidade é o que existe de melhor. Tem os jogos também dentro da psicomotricidade, porque nós sabemos que a criança ela tem dificuldade de expressar as suas angústias, as suas dores, as suas tristezas, as suas frustrações verbalmente. Ela então expressa essas angústias geralmente ou através do ato de pintar ou através da forma como ele brinca com os seus brinquedos. É a partir dali, então, que você vai fazer uma análise de como aquela criança está vivenciando ou experienciando o seu convívio social familiar. E a partir dali, então, você começa a trabalhar com determinados bonecos, você estabelece jogos, jogos com regras, e você vai ter que tem que ser realmente um profissional muito competente, porque o desafio é muito grande. Eu estava conversando recentemente com um amigo meu, ele estava concluindo um curso de psicologia e o estágio dele foi com um autista. E ele falou para mim assim, eu não aguento mais, eu já estou cansado de apanhar dessa criança e não sei como resolver. Por quê? Ele tinha uma formação psicanalítica e queria aplicar uma técnica psicanalítica com alguém que não é psicanalizável. Tinha que entrar com a psicomotricidade. E isso envolve muito essa coerência, essa sensibilidade do profissional ser verdadeiro e honesto consigo mesmo e, e ético com o seu cliente falar, não é para mim. Eu vou encaminhar para essa pessoa, vou encaminhar para essa outra pessoa. Eu penso que essa é a forma mais sensata de lidarmos com essa pergunta que você nos fez. Daniel, parabéns. Amei a sua resposta. É isso mesmo. Não adianta, porque se você não tiver o conhecimento prévio, se você não tiver uma formação na área, é por isso que muitas mães dizem, não adianta levar para psicólogo tal, neuro tal, fono tal, se ele não entender de autismo. Então, o psicomotricista é fundamental. É outro profissional que realmente o psicopedagogo também, que pode dar esse suporte para uma criança autista. E essa luta incessante dessas mães você falou uma coisa muito importante também, os pais, dar suporte aos pais, porque quando ele recebe esse diagnóstico, no meu caso não foi tão difícil, porque eu sou da área, eu entendo de educação especial. Então, para mim, aí foi um choque. Imagina para essas mães, que a gente diz que é a fase do luto. Elas vivem uma fase do luto. Muitas mães se separam, os maridos abandonam, porque não é fácil. No autismo leve, às vezes de leve é só o nome. Então, essas mães precisam também de um suporte de um psicanalista, para que ela possa, e juntamente em família, o esposo, para poder dar esse suporte, porque é uma carga, assim, muito difícil. Já é difícil o diagnóstico, e principalmente levar com urgência para esses profissionais, que também não é fácil. Sem sombra de dúvida. Aí essa mãe vai precisar de ter muito amor próprio, vai precisar de muito autoconhecimento para ela poder, através do amor próprio, poder compartilhar o amor que ela sente com o filho que ela ama. Porque você educar uma criança que não é autista já é muito difícil.
Uma criança autista, então, é muito mais difícil ainda, é um desafio muito grande. Mas também dizem que Deus não manda ao frio que o cobertor não possa aquecer. Então, vamos acreditar que, se Deus permitiu para aqueles que acreditam em Deus, então é porque os pais têm como lidar com a situação. Bom, Marcos Carla falou o seguinte: e quando a criança é Down e autista? Os cuidados vão. O desafio se torna maior e devemos lidar da mesma maneira. Psicomotricidade, só que a questão é que geralmente as pessoas com síndrome de Down têm uma diferença muito clara em relação aos autistas. Geralmente são pessoas muito amorosas, não é, Lu? São sim, são pessoas maravilhosas. Eu digo assim, realmente é por isso que eu te disse naquela hora. Não é porque a criança às vezes ela é agressiva, ela não está sendo compreendida e demonstra através desses gestos. E eles são muito amáveis, são muito queridos e são assim. Também eles têm uma questão de uma mudança de humor assim. Ele passa de uma alegria, de uma felicidade para uma ira e uma raiva instantânea, assim. A mudança de humor. A gente tem que saber e ter o conhecimento quando uma criança está com uma crise sensorial ou quando ela está com birra. Não é porque meu filho é autista que eu não vou dar limites, que eu não vou dar regras, mas eu Muito vou bem ter pontuado. que impor essa regra, eu tenho que saber como fazer essa regra para ele. Não é igual uma criança atípica, né? Então eu tenho que saber como dar esse limite, como dar essa regra. Eles são muito literais, eles entendem tudo muito ao pé da letra, que é o que tem que ser também trabalhado neles. Então a gente tem que dar limites também. Todos precisam de limites. Até o que tem comprometimento neural tem que ter esse limite. Porque se ele é uma criança que age assim, imagina ele na fase adolescente. Quem vai poder com essa criança, com esse adolescente, se ele não tiver limites? Eu dou limites. Tem que dar. Você pontuou muito bem. Não é pelo fato de ser autista, de ser Down, que eles terão agora a liberdade de agirem como quiserem. Eles precisam de ser educados. Muitas vezes os pais têm que impor esse limite, como você mencionou. A disciplina existe, ela é necessária. Nós sabemos que o castigo, porque existe o castigo redentivo e o castigo punitivo. São dois tipos de... Quer dizer, não é nem castigo que eu vou chamar. É a disciplina redentiva e a disciplina punitiva. Por exemplo, quando um adulto erra, ele recebe uma disciplina punitiva. Ele vai para a penitenciária. Mas lá ele não se melhora. Ele tende a piorar. Mas o tipo de disciplina que eu dou para o meu filho é uma disciplina de amor. Como é que eu faço isso? Eu posso dar um tapinha no meu filho? Posso, um tapinha na batata das pernas, não tem nenhum problema. Posso tirar do meu filho alguma coisa que ele gosta de fazer? Posso. Eu posso deixar o meu filho isolado, sozinho, em um canto? Não. Não posso fazer isso. Porque ele começa a entender que ele está sozinho, desamparado, abandonado e rejeitado. Então, o pai tem que demonstrar para essa criança que ela ama o filho, mas não concorda com o comportamento dele. Então, se o meu filho tem um comportamento inadequado, eu posso colocar o meu filho sentado em algum local como disciplina, mas nada me impede que eu fique do lado do meu filho. E eu pergunto para ele: filho, por que você ficou de castigo? Aqui é que está a questão da introspecção em relação a um comportamento inadequado. Porque se eu somente coloco o filho de castigo, vai ficar aí e não explico para ele, ao invés de educar, eu estou causando revolta nessa criança. Então, a verdadeira disciplina precisa de ser redentiva. Eu tiro alguma coisa do meu filho, eu disciplino, mas eu explico para ele por que ele está passando por aquilo.
E aí no final eu pergunto, meu filho, por que que você ficou de castigo? Mamãe, porque eu fiz isso, isso e isso. O que você fez foi certo? Não. Pronto, ele agora internalizou. Você educou. Ok? Só um momentinho, Lu, eu quero agradecer a Andréia Silva. Oh, Andréia! Andréia, ela comprou um selo. Logo aqui embaixo, no nosso canal, bem aqui embaixo, na aba do celular, tem assim, ajude Daniel comprando o selo. E ela comprou um selo de 52 centavos de dólares, mais ou menos R$ 2. E eu quero parabenizar a Andréia. E agora, quando vocês virem um coraçãozinho roxo, é o coração da Andréia. Andréia, parabéns. Não que esse dinheiro vá fazer uma grande diferença, mas, na verdade, é um ato de gratidão e de reconhecimento da sua parte pela a qualidade do conteúdo que nós estamos entregando para vocês. Então, nós aceitamos a sua gratidão através do selo que você adquiriu. Tá ok, André? Muito obrigado. E se alguns de vocês quiserem adquirir um selo de R$ 2, R$ 1, 50 centavos, o importante é que vocês demonstrem que o conteúdo está fazendo sentido. Deixa eu ver mais algumas coisas por aqui. Andréa Silva. André, você comprou? Manda um coraçãozinho para vermos a cor do seu coração, André. Léo, meu mundo caiu. O que aconteceu, Elisângela, que você falou? Fiz um ano de psicóloga. Hoje sou resolvida com meu filho. Ah, ok. Muito bom, Elisângela. Ok, capelão. É normal eles agredirem a mãe deles? Pode responder. Existem uns que eles não só agridem os pais, como eles também se autoagridem. Eles podem bater no rosto, eles podem se morder, ele pode se beliscar. E isso acontecia com o Daniel. Então, toda vez que Daniel fazia isso, eu segurava na mãozinha dele e dizia, não faça isso lhe machuca, não pode. E quando fazia comigo do mesmo jeito, não pode bater em mamãe, isso machuca. Então, palavras curtas, sem aquele sermão muito grande, mas sempre dando esse limite. Não pode, não faça isso lhe machuca. Então, sempre que também eu vou fazer alguma correção com o Daniel, eu explico por que estou fazendo, por que ele me desobedeceu. Aí depois ele pede desculpa, tanto é que ele costuma dizer, mamãe, você me ama? Eu disse, amo, claro que eu te amo. Agora, eu não posso deixar de reclamar com você o que você fez de errado, o que você sabe que foi errado. É certo fazer isso? Ele, não, desculpa, mamãe, eu não vou mais repetir. Apesar que às vezes repete, mas eu sempre estou ali disciplinando e corrigindo, porque quem ama, corrige. Muito bem, muito bom. Muito boa a explicação. Então, na verdade, essa questão da disciplina, cada mãe vai se adequando com a realidade do seu filho e vai encontrando a melhor forma de trabalhar esse autocontrole da criança, esse autoconhecimento, ensinando o que pode, o que não pode, mas com muito amor, com muito carinho e com muita paciência. Tá ok? Gente, vocês teriam alguma pergunta, Lu? Nós já estamos aqui há mais de 1 hora conversando. Você quer complementar mais alguma informação? Eu quero dizer que hoje, Daniel, meu filho, ele foi com 2 anos que começaram as terapias dele. Hoje ele está de alta temporária, quer dizer, faz 1 ano já que ele está de alta temporária, porque a gente sabe que é uma questão genética e que se ele tiver alguma intervenção que precise voltar a esses profissionais, ele voltará. E eu deixo para as mães que estão nos assistindo, nunca desista dos seus filhos, nunca subestime a inteligência dele, o potencial que eles têm. Daniel evoluiu muito, a equipe também da escola ajudou bastante, porque é escola, família, terapia, sempre esse feedback. Então, graças a Deus, Daniel é muito querido lá na escola, muito comunicativo, ele brinca com todos, ele conversa com todos. Então, eu sei que para alguns é mais lento essa evolução, mas se os pais se dedicam, se os pais se esforçam, se vai junto, sei que não é fácil, mas vai ajudar bastante e busquem conhecimentos. Eu tenho
umas indicações aqui de livros que eu gosto muito. Meu Mundo Singular é muito bom. Aqui também tem outro que é Transtorno de Aprendizado, Transtornos de Aprendizagem no Autismo. Então, assim, nunca desista de seu filho. Faça tudo o que estiver ao seu alcance e o que não estiver. Porque quando eu não tinha, eu ia buscar conhecimento. Eu ia tentar entender Daniel. E hoje ele está, assim, de alta temporária, porque ele pode, sim, ter uma questão que eu posso intervir e voltar com ele para um psicólogo, para uma terapeuta. Mas, assim, a minha mensagem é não desista. Sempre persista, porque vai chegar sempre esse dia que ele vai evoluir. E eu só queria perguntar se é possível eu só dar uma ligeira apresentada, mostrar Daniel rapidinho e ele sair. Claro, por favor, traga o Daniel. Queremos ver. Daniel, vem cá. Olha, vem o Daniel aí. Vamos conhecer o Daniel, hein? Cadê o Daniel? Vem cá, de mamãe. Vem cá. Olá. Aqui, ó. Aqui, ó. Cadê o Daniel? Daniel? Oi! Ô, Daniel! Tudo bom, Daniel? Oi! Daniel, você sabia que eu me chamo Daniel também? Eita, que legal! Eu sou Daniel também. Quando a, Tá vendo? quando, quando a sua mãe falou assim, vou chamar o Daniel, nossa, 2 Daniel juntos, já 6. pensou? Que 6! legal! Você tem 6 anos e você gosta de brincar de quê? De bola! Nossa, você é jogador? Joga bola de verdade? Gente, eu quero que vocês tirem uma foto aqui nossa. De mim, de Daniel e da Lu. Tá ok? Já está valendo. Tirem essa foto e marquem a Luciene e a mim também. Dani, dá aquele sorrisão e faz assim. Pra gente tirar uma foto. Vai ficar assim pra trás. Segura aí. Segura. Segura. Que legal, Dani. Muito bacana te conhecer. Cara, você é muito simpático. Uma pessoa muito bacana, muito legal. Que bacana te conhecer, Dani. Poxa, eu tô assim encantado com você. Eu acho que todo mundo... Eu tô impressionada que ela me chamar Daniel e meu nome é Daniel também. Pois é, eu sou Daniel, você é Daniel. Um monte de Daniel, só gente boa. Só Tá gente bom? boa. Eu tô impressionada com tu, viu? Que Dê tchau pra ele. legal. Tchau, Dani. Um Toma. abraço pra você, Dani. Tchau. Que lindo. Parabéns pelo seu filho. Parabéns Obrigada. pelo seu carinho, pela sua dedicação. Parabéns por você ter dedicado essa 1 hora e 10 minutos para podermos trazer esse conhecimento e entregarmos esse conhecimento para que as pessoas possam compreender um pouco mais sobre essas questões, que os pais não têm culpa, que a criança não tem culpa, que são fenômenos que nós não sabemos explicar muitas vezes e que devemos, mesmo diante de todas as adversidades, mesmo diante de todas as dificuldades da vida, devemos ainda assim sermos gratos e amarmos uns aos outros. E assim vamos construir um mundo mais igualitário, mais justo e mais harmônico, de tal forma que possamos ter um pouco mais de esperança no nosso futuro. Que Deus abençoe a você e abençoe também ao Daniel. E que também abençoe ao filho da Elisângela, a Elisângela, que é a mãe de um autista, ao professor Emiliano, a sua amiga também, né, que está aqui, a Monique, e outros mais. Tá ok, gente? Obrigado por esse momento. Lu, um beijo para você e um abraço. Abraço, muito obrigada pelo convite. Deus abençoe. Prazer e obrigada por estar aqui. Tchau, Lu, um abraço. Tchau, outro. Tchau, gente. Boa noite para vocês.